Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre rede de apoio. Eu estou com 25 semanas de gestação e eu sempre ouvi falar sobre rede de apoio na maternidade, que são as pessoas que ajudam a mãe assim que o bebê nasce, seja com os cuidados com o bebê ou seja com os cuidados da casa. E geralmente essa rede de apoio são amigas, a mãe, a sogra. Mas eu descobri agora durante a gestação que existe uma rede de apoio durante a gestação. Nos 9 meses, de preparo para a chegada do bebê, eu descobri que tem várias mães que adoram ser uma rede de apoio para as mães novatas, assim como eu, que sou uma mãe de primeira viagem. Eu descobri isso agora durante a gestação porque vários assuntos que eu precisei tirar alguma dúvida sobre a gestação, eu procurei algumas mães e elas foram muito atenciosas. No início da minha gestação, eu procurei a minha mãe, as minhas tias, que já têm filhos aí de 20, 30 anos, e elas me ajudaram a montar uma lista de enxoval, porque eu prezo muito pelo enxoval mais essencialista, com menos itens. E elas me ajudaram nisso porque naquela época, que elas foram mães, a vida era mais difícil financeiramente, elas tiveram poucas coisas e elas sabiam de fato os itens que são realmente necessários. Porque eu vejo que hoje esse mundo em torno da maternidade ficou muito consumista, Por isso que a gente diz muito que para ter um filho sai muito caro, mas é porque geralmente a gente compra muita coisa desnecessária. Tem muita coisa no mercado disponível para que a gente compre. Então essas mães mais experientes me ajudaram a montar a lista de enxoval. Eu gostaria de conversar também com algumas mães mais jovens que na atualidade, esses dias ou ano passado ou recentemente tiveram filhos e poderiam me ajudar. E uma das minhas dúvidas era sobre o uso do carrinho de bebê. Então, a minha mãe e as minhas tias, na época que elas foram mãe, não tinha carrinho de bebê. E hoje tem. E eu fiquei na dúvida se o carrinho de bebê realmente seria necessário ou se seria um trambolho dentro da minha casa. E eu procurei algumas mães mais jovens, do meu trabalho, da minha igreja, amigas que eu tenho na vida. E eu fiquei admirada com a alegria que essas mães têm de compartilhar as informações da maternidade. Por isso que eu digo que elas são uma rede de apoio na gestação. Elas têm muita alegria em falar sobre criação de filhos, em falar sobre itens de um bebê. E elas são muito disponíveis, têm muita disponibilidade em ajudar. E eu fiquei extremamente surpreendida e alegre com isso, Então, essas mães, elas me ajudaram não apenas com a decisão de comprar ou não um carrinho de bebê, mas elas me mostraram algo muito maior, que é sobre a empatia com o ser humano, sobre se colocar no meu lugar de ser uma mãe de primeira viagem e que precisa de muita informação. E eu fiquei extremamente feliz com esse lado humano que as mulheres mais jovens têm. As mulheres, as mães, possuem essa empatia, com as gestantes, que só agora eu estou percebendo, na posição de gestante. E isso é muito relevante, essa empatia com as mães de primeira viagem, isso é muito relevante para a gente. Eu sinto isso. E o mais importante que eu percebi com essas meninas, com essas jovens mães, que não são apenas palpites, Primeiro porque não era palpite, porque eu estava pedindo uma opinião. Eu estava pedindo uma orientação, então não era um palpite dado ao vento, é sim um conselho, uma opinião para uma mãe que estava pedindo. Então, foi de suma importância, eu fiquei tão feliz e eu pensei, existe sim uma rede de apoio durante a gestação. Se você também é mãe ou está gestante, você pode estar em uma dessas posições. Ou você é uma gestante que precisa de auxílio de alguém, ou você é uma mãe experiente que pode ajudar as outras. Eu sei que aqui na internet tem muitas pessoas que fazem esse trabalho de ajudar na maternidade, compartilham conteúdos bons, mas eu quero te dizer que existe uma mãe que pode ser sua rede de apoio no seu convívio social, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, seja na igreja. E eu prezo muito pela experiência que essas mães têm.
E hoje eu só queria dizer para vocês que eu sou muito grata a vocês que têm compartilhado tanto comigo. E eu espero que um dia eu possa ajudar outras mães, assim como vocês têm me ajudado. Tchau!